Glória a Jesus. Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Louvo a Deus também pela vida do servo de Deus, pastor Felipe, também da sua esposa, irmã Joselma. Que Deus em Cristo continue abençoando este casal, abençoando toda a congregação que está em Mangabeira 1, congregação que nós tivemos o nascedouro espiritual, onde Deus alcançou a nossa alma, alcançou a alma de toda a nossa família, onde trabalhou na nossa casa. Estava o pastor Felipe, casei por aqui, apesar de não ter casado neste tempo, casei por aqui, meus filhos nasceram ainda aqui, e em 2020 nós somos chamados à escala de trabalho pelo nosso pastor presidente. De lá para cá, nós temos trabalhado em algumas congregações para a glória de Deus. Em nós tem um pouquinho de cada um destes homens da minha retaguarda que estiveram aqui no tempo em que congreguei enquanto jovem. Nosso irmão de Assis, que no tempo era diácono, irmão Francisco Júnior, que também diácono, e alguns demais, irmão João, e alguns demais irmãos que perdoem-me não recordar os nomes, mas tem um pouquinho de cada um de vocês em nós, onde nós aprendemos, e chegado a oportunidade de pôr em prática, a gente diz: eu vou fazer igual o irmão de Assis fazia, eu vou fazer igual o irmão Francisco Júnior fazia. E são coisas que a gente carrega no nosso ministério, de fazer o que a gente acha que é certo, e a gente louva a Deus por ter um pouquinho e por ter quem aprender e como colocar em prática para a glória de Deus. Amém? Fico feliz de, chegando até aqui, ver o movimento. A gente vê o jovem fulano e a gente já não conhece mais, mas a gente vê que esse constante movimento também é crescimento da igreja, crescimento da obra. A gente vê alguns rostos que a gente permanece na memória, mas alguns já são rostos novos que a gente não lembra mais. Mas a gente vê esse constante crescimento e glorifica o nome do Senhor, porque a igreja tem caminhado, seguindo caminhando, e a gente segue glorificando o nome de Jesus, porque ela tem crescido. Louvado seja Deus. Saudando a estes irmãos, saudo também as minhas dirigentes que passei por aqui, tem muitas, desde a minha primeira professora de escola dominical, pastor Felipe, a irmã Tânia, foi minha primeira professora de escola bíblica dominical, 1995. Minha primeira professora de escola dominical. Também a irmã Aparecida, minha primeira dirigente, ainda no Fontes de Elim, naquele conjunto. Irmã de Mazete, irmã Sulamita, foram mulheres que acrescentaram também no nosso ministério. Amém? Amados irmãos, dada esse choque de alegria que a gente tem, nós chegamos aqui para cumprir, por bondade de Deus, este compromisso que o pastor Felipe nos chama. Quero agradecer também diante de Mangabeira 1, o senhor ter aceitado o convite para estar conosco ali. E a igreja até hoje está mastigando, viu, pastor? Que palavra! A igreja até hoje tem mastigado. Hoje mesmo na escola bíblica dominical foi comentado acerca desta palavra. E a gente louva a Deus por esta amizade que o Senhor tem feito. Amém? Amados, fazia tempo que a gente não tremia as mãos, viu? Mas Mangabeira 1 tem disso. Ela deixa a gente tremendo um pouquinho. Queria, junto com os irmãos, pedir as orações dos irmãos, para que nós sejamos fiéis a tudo quanto Deus colocar no nosso coração, e também, com a ajuda do Espírito Santo, compartilhar um texto que está no livro de Lucas, o capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. Alguns versículos da parte do Senhor. A partir do versículo de número 37. Lucas, capítulo 7, versículo 37. Vamos ler alguns versículos e dentro deles trazer algo da parte do Senhor. Que diz: e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas,
e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois esta é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse-lhe: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-lhe os meus pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Jesus, meus irmãos, por essa palavra. Eu costumo dizer que por si só a palavra de Deus para nós ela é um alimento que quando a gente lê, atentando para ela já fala conosco aonde quer que nós estejamos. E esta é a palavra de Deus, essa palavra viva, que quando nós muitas vezes fazemos pergunta durante todo o dia, quando a gente se agarra com a Bíblia de noite, está ali a resposta que pedimos ao Senhor durante todo o dia. E louvamos a Deus por esse texto, e eu gosto sempre de, quando leio um texto assim, expressar que a Bíblia é este elemento vivo, é algo vivo para cada um de nós, porque nela há resposta para cada um de nós, para cada coisa que muitas vezes nós perguntamos e este mundo não nos pode responder, mas Deus, na sua bondade, neste livro, fala aos nossos corações. Eu recordo certa feita em um culto, aqui dessa congregação, que fomos à casa da nossa irmã, vou lembrar o nome dela. E tivemos um culto, a gente tinha uns cultos de jovens, pastor Felipe, que a gente colocava um bocado de coisa no carrinho, Robinho tá aí não, botava bateria, botava tudo no carrinho e a gente saía. E a gente chegou lá na casa da irmã, botou tudo, era um trabalho tremendo, levava tapete, cadeira, tudo. E era uma vez por mês a gente tinha um culto de jovem. E a gente nos sacava de uma gravata, muitas vezes não tinha terno, botava uma camisa de manga curta com gravata, porque tinha que pregar de gravata lá, e a gente ia. E chegava lá muitas vezes, a gente na vontade de cooperar no culto, de falar alguma coisa, e não saía. E a gente lia a palavra, e eu voltei muito triste um dia que eu li a palavra e comecei a tremer, e a gente tirava logo o microfone denunciava que aí estava tremendo mais ainda, e a gente botava de novo e não tinha jeito. Aí eu saí de lá e só deu tempo ler a palavra. E o Wilson, que era um diácono daqui, um angolano que Deus levantou nessa casa, hoje em Brasília, ele disse: quem disse a você que Deus não falou? Eu disse: não falou, porque o que eu tinha para falar não falou. E disse: desde quando a palavra de Deus não é resposta? E desde quando você lê um texto bíblico diante de um povo de Deus, não é Deus falar? Oh glória! E a gente lembra que Esdras, oh glória, quando ele levantou para ler o livro, ele disse, da manhã até o meio-dia ele leu, o povo estava lá em pé. E ele não leu outra coisa senão a Torá Sagrada. E o povo estava em pé, oh glória. E o povo estava ouvindo, e o povo glorificava, e o povo não queria sair. Ele estava falando tão somente a palavra. E é por isso que quando
a gente se reúne, a gente espera muito da pessoa, mas isso aqui é a palavra, é algo que a gente fala e que vai direto aos nossos corações. E falando esta palavra, não nos é necessário muitos argumentos, porque a palavra, ela é algo direto aos nossos corações. Falando e querendo aqui, eu posso trazer algo de mim, mas quando eu falo da palavra, eu estou falando a palavra, é algo do céu para você. Oh, glória. E esta palavra tão gloriosa, esse texto que lemos, estava Jesus no alto dos seus 2 anos e um pouquinho, do seu ministério público. O ministério público de Jesus duraram 3 anos até que ele fosse levado ao madeiro. E nesses 2 anos e meio, Jesus alcançou certa fama no meio do povo, pelo que ele falava, pelo quanto de gente que ele juntava, pelas suas palavras poderosas, pelos seus milagres, que alguém gostava de desfrutar dos seus milagres. E dada essa fama de Jesus, tinha muita gente que tinha desejo de ter Jesus por perto, não para ouvir as suas palavras, não para aplicar a palavra de Jesus ao coração, não para viver da maneira que Jesus queria que eles vivessem, mas porque Jesus era famoso. Queria andar perto de alguém e de repente, se fosse dos tempos de hoje, tirar uma selfie, né? Aquela coisa toda de ter Jesus por perto, ganhar moral na rede social, curtida. E queria ter Jesus por perto. E querendo ter Jesus por perto, muita gente convidava Jesus para muitas coisas. E aí nasceu no coração de um fariseu o desejo de chamar Jesus para tê-lo em sua casa. Porque quem sabe da cultura judaica, antigamente, ter alguém importante em casa, as pessoas abriam todas as janelas. Abriam as portas. Quem quisesse entrar, se entrava, para ver ali dentro o que era que estava acontecendo, porque era uma coisa que elevava a moral no meio do povo. O povo vê quem estava na sua casa, e se você recebesse alguém importante na sua casa, você era tido também como importante, é amigo de alguém importante, então você é importante. E abriam-se as portas, estava lá a pessoa importante à mesa, mas só sentava na mesa quem era convidado. Olhar até podia, mas sentar na mesa só quem era convidado de fato. E nasceu o desejo de Simão a convidar Jesus para ir. Para quê? Para aproveitar-se da fama de Jesus. E aproveitador da fama de Jesus é aquele que não se relaciona com Jesus, não tem um relacionamento, não ama Jesus de fato, não segue, não o escuta, mas quer Jesus por perto. E a Bíblia diz que Jesus nasce no intelecto da gente, mas por que Jesus vai a um canto desse? Jesus na sua presciência sabia quem era este homem, quem era Simão e o que ele queria, porque antes de nós chegarmos até aqui, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe o motivo que nos trouxe a esse culto. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, Ele é conhecedor de propósito. A palavra de Deus nos diz que Abraão, quando Deus disse, pega o teu filho, o teu único filho, e sacrifica. A Bíblia diz que ele pegou lenha e fogo e foi sacrificar. Então Deus conhece que no intento ele ia sacrificar. E eu digo isso sabendo que Abraão se preparou para o culto. O culto, ele não começa quando nós entramos por essas portas. Ele começa lá em casa. Porque Deus é conhecedor do intuito que você tem no seu coração. Não, hoje eu vou do culto para de repente conversar com ele. Se eu não tivesse conversar com o irmão, eu nem ia. Se eu não tivesse aquele assunto para resolver, não iria. Deus conhece o intento do nosso coração. Ele sabe, mas quando você coloca no seu coração, você está lá. Pega a sua roupa, muitas vezes tão amassada que dá tempo de fazer uma oração que só Jesus. Aí você diz, mas hoje eu vou adorar. E a dificuldade na roupa, mas hoje eu vou adorar. Você pode não querer desamassar a roupa, mas hoje eu adoro. Oh, glória. Aí muitas vezes você termina de engomar a roupa, pastor, aí está faltando 2 botões, você não tem daquele botão para botar mais. Aí tem que trocar a roupa, mas você insiste, você vai lá, escolhe outra que não vai combinar com o teu terno elegante, mas você passa de novo e diz, mas hoje eu adoro. Deus conhece intento do coração, Ele sabe por que chegou aqui, Ele sabe por que você chegou até aqui. Tem
gente que fica ansioso de manhã e dizendo assim: rapaz, hoje eu quero chegar na igreja, hoje eu vou adorar, hoje eu vou glorificar. Porque você conhece e sabe que quando você dá a sua adoração aqui, Deus está trabalhando lá na tua casa. Você conhece esses mistérios de Deus, que quando você está aqui adorando, jogando aos pés dele as suas lágrimas, ele está lá resolvendo o que você não pode. Ele está lá cuidando de quem você não pode cuidar. A palavra de Deus nos fala de Raabe, a sua casa construída no muro. E o que foi que caiu quando as trombetas tocaram após as 13 voltas? O que foi que caiu? Mas a casa estava guardada. A casa era no muro, estava guardada porque Deus guardou a casa por amor de Raabe. Você chegando aqui é diferente. Aí está lá Abrão. Aí Deus diz: vou destruir Sodoma e vou destruir Gomorra. Aí ele diz: eita, Ló está lá. Aí ele começa aquele apelo: se tivesse 100, aí Jesus: eu destruo. Eu não destruiria. Se tivesse 100 justos, eu não destruiria. Aí ele diz: não, 100 não tem. Mas se tivesse 50, ele começa baixando o sarro. Ele diz: se tivesse 5. Aí diz: se tivesse 5, eu não destruiria. Mas a Bíblia diz que por amor de Abraão, os anjos chegaram lá e bateram na porta. Vem, Ló, tu e tua família, porque Abraão orou e tu estava nas orações dele. É você aqui, Deus trabalhando lá. Porque Deus conhece o propósito que você chega aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente entende que Jesus, como conhecedor de propósitos, ele foi. Mas vale ressaltar: Jesus não foi aquele jantar por causa de Simão. O principal motivo de Jesus estar ali não era Simão. Amém? Na verdade, que Simão teve um aprendizado. Se ele for um crente que gosta de doutrina, pense no culto. Se ele for um crente que gosta de culto de doutrina, aquela palavra, ela foi direto ao coração. E a gente tem que glorificar a Deus, porque esta palavra é viva. Às vezes a gente sai daqui: eita, foi no meu lombo, mas eu aprendi. A palavra de Deus nos diz, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. E olhando o posto, quando você chega lá no troféu, não tem mais do que vencedor. É primeiro lugar e pronto. Mais do que aquilo não tem. Como é que a gente é mais do que vencedores? É porque o povo de Deus, ele alcança a vitória e a experiência. O vencedor, ele alcança só a vitória. Mas o povo de Deus, ele alcança a vitória e a experiência. Ele é mais do que vencedor. Ele é vitorioso e experiente. Então, se Simão conhecesse, fosse um crente bom de aceitar a doutrina, ele aprendeu aqui. Então Jesus, ele não foi para aquele jantar, para aquela festa que Simão ofereceu por amor de Simão. É que Jesus, ele convida algumas pessoas, oh glória, é que Jesus convida algumas pessoas que só ele sabe, e a pessoa que chegou, que foi convidado. Sabe aquela vontade de chegar aqui muitas vezes que a gente tem no coração: hoje eu vou. Hoje nada me impede. É Jesus te convidando. É o Espírito Santo lá dizendo: vai hoje. Hoje é o dia, chegou o dia. Eu costumo dizer sempre que tem gente que chega aqui e a palavra trabalha no coração, porque ela não veio de fato aceitar Jesus. Mas tem gente, pastor Felipe, que passa por aquelas portas, ela já passa assim. E aí, a palavra de Deus, ela pode ser pregada o que for. Pode pregar o pregador que não saiba falar, mas ela já veio decidida, porque lá Jesus já trabalhou. Porque Jesus já trabalhou, já vinha trabalhando em uma semente que já foi plantada anos atrás, meses atrás, semanas atrás, e que a gente não consegue acompanhar o plano de Deus. Mas chega aqui e já está assim. Não, o hino cantou desafinado. Não, o pregador não pregou direito, mas o culto dele, ele ofereceu e alcançou misericórdia da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele tinha convidado essa mulher. Ela tinha uma convidada especial. E a Bíblia diz que essa mulher, eu vejo uma dificuldade muito grande dessa mulher, porque a Bíblia diz que ela era da cidade, uma mulher da cidade,
E lhe dá outro adjetivo. Ela não era só uma mulher da cidade, dá outro adjetivo. Ela era pecadora. A Bíblia diz que ela era uma mulher da cidade e era pecadora. A gente, no nosso contexto, a gente já imagina, né? A Bíblia não diz aqui o pecado dessa mulher. A Bíblia não diz se ela falava mal de todo mundo. A Bíblia não diz se ela comprava e não pagava. Mas no nosso contexto a gente entende que o pecado dessa mulher era um pecado que todo mundo conhecia, que era uma mulher de vida difícil, e ela era da cidade. Em sendo ela da cidade, todos conheciam. Imagine a dificuldade dessa mulher de chegar numa reunião onde uma pessoa que era um fariseu, diga-se de passagem, se ela fosse esperar o convite desse fariseu para a festa, não ia chegar nunca. Mas ela aproveitou uma liberdade que ela tinha. Eu posso pelo menos olhar para ele. Eu sei que ele vai estar lá. A Bíblia diz, e sabendo aquela mulher que Jesus estava, ela vai até lá, e eu acredito que ela começou a olhar para Jesus. Ela começou olhando. A Bíblia não diz se Jesus estava falando. A Bíblia não diz nenhum texto que ele estava pregando. Ele estava lá. E tem hora que a gente só precisa olhar para Jesus. Tem hora que a gente só precisa olhar para Jesus. É por isso que Paulo diz, olha nas horas das tribulações, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então a gente olha para Jesus e a gente já sente o que ele fez, a gente já sente o que ele tem feito. E ela olhando para Jesus, ela olhava. Só que evangelho é uma questão de decisão. E ela decidiu naquele momento adorar. Disse, eu vou adorar. Eu já estou aqui. Eu já cheguei, a minha vida já não é tão fácil, já tem tanta coisa que eu passei, eu estou diante de Jesus, por que é que eu vou perder a oportunidade de adorá-lo? Eu já estou tão perdido, as barreiras que me causam não chegar lá, são barreiras humanas, são coisas que o homem cria, eu posso adorá-lo nessa noite, então eu vou adorá-lo. Louvado e engrandecido seja Deus. São barreiras culturais, são barreiras legais. E eu acho que ela pensou, olhou para um lado, encontrou uma vaga, aí disse, eu vou adorar. Quebrou o vaso, derramou um unguento. E acredite, eu acredito assim, ela quebrou o vaso, derramou um unguento, começou a fazer ali o choro dela, a derramar o óleo. Eu acredito assim, ela ainda achou que era pouco. Quando ela viu a magnitude de Jesus, a Bíblia diz que uma mulher tocou nas vestes de Jesus e saiu virtude. Imagine o que não é. Está humilhado aos pés de Jesus, o adorando. Isso muda contexto, isso muda a vida. Oh, glória! Isso muda uma vida. Imagine você prostrado aos pés de Jesus, o tocando, o adorando e o beijando. Imagine. Você pode imaginar. Louvado seja Deus. Imagine. E o tocando, sentindo sair todo aquele perdão que exalava. O perdão de Jesus exalava na vida daquela mulher. Se a mulher do fluxo do sangue foi curada por tocar a sua veste, aquela mulher, ela foi limpa de todo o seu pecado ao tocar Jesus. Mas Simão, que a gente já estava quase esquecendo de Simão, Simão não estava no culto. Simão era aquele que estava querendo dizer, está vendo aí? O homem está aí. Eu trouxe ele aí, ó, sentado na minha mesa. Meu convidado especial está aí. Mostrando Jesus para todo mundo. Que faz qualquer coisa durante o culto. Não adora. Mas se alguém adora, incomoda Simão. Simão não faz. Mas se alguém faz, ele está incomodado.
Simão não é aquele crente que passou a roupa com aquela vontade toda de chegar. Ele só queria que Jesus chegasse, ele abriu logo a janela, olha para cá, Jesus está aqui, pronto, está na minha casa, pronto. E ele faz uma pergunta no seu íntimo. Essa pergunta de Simão: diz, se este fosse profeta, saberia que esta mulher é pecadora. Na verdade, eu entendo que Simão trouxe Jesus até ali e agora tudo aquilo não passava de querer saber se era verdade. A desconfiança em Jesus. Havia uma desconfiança que foi comprovada quando aquela mulher chega e diz, se este fosse profeta, não aceitaria a adoração daquela mulher, porque ela é pecadora. Na lógica de Simão, Jesus não poderia aceitar a adoração daquela mulher, porque ela era uma pecadora. Isso na cabeça de Simão. Não pode. Como é que uma pecadora vai adorar Jesus? Mas a lógica de Jesus é que ele conhece. E mesmo conhecendo quem era ela, e mesmo sabendo de tudo, de coisa que talvez Simão nem soubesse, já condenando, Jesus sabia de tudo e aceitava a adoração dela. Chega pra cá. Aí eu pergunto, Simão falou alguma coisa? Pensou. Ele só pensou no seu coração. Ele não falou, ele só pensou no seu coração. E a gente tem que ter muito cuidado do que a gente pensa quando Jesus está presente. Tem que ter muito cuidado do que a gente está pensando quando é que Jesus está presente. Ele está presente. Eu acho que ele nem terminou de pensar direito, já disse, Simão, uma coisa eu tenho a perguntar. Ele disse, dize a mestre. Simão faz parte daquele povo que chamava Jesus de mestre, mas não considerava como tal. Na Bíblia a gente vai ver um monte, né? Chamando Jesus de rabi, daquela coisa toda, mas quando o negócio apertava, e aqui ele está dizendo, ele já tinha acabado de dizer que ele não era profeta, mas estava falando que ele era mestre. Então a boca falava uma coisa, mas o coração pensava diferente. Aí a gente encontra no caminho de Jericó, à beira do caminho, um homem. Oh, glória. Que o viu, ele não viu, ele o viu dizer que vinha Jesus. E quando ele viu as pisadas, ele disse, eita, esses passos são diferentes. Esses passos são diferentes. E ele começou a gritar por Jesus pela raiz, filho de Davi. É como nessa noite, irmão Jorge, pastor Jorge. Jesus está passando. Jesus está presente. Oportunidade é uma coisa que a gente vive dela. Estamos aqui por oportunidades, por escolhas que nós fizemos. Aí Jesus está passando. Aquele homem viu a oportunidade, disse, eu não vou deixar passar. Eu vou gritar aqui. Se quiser me ouvir, me escuta. Se quiserem me pedir, eu continuo gritando. Mas eu não deixarei passar a oportunidade. Passando nessa noite. E a decisão é sua. Eu creio que se aquele homem tivesse calado, a sua história não estava nos textos bíblicos. Ele seria só mais um século em Jericó que Jesus passando, viu Jesus passar. A história dele não seria contada, mas ele resolveu. Ele tomou uma atitude, oh glória, de fazer uma escolha. Ele podia ou não podia. Se a minha situação eu conheço, mas eu quero agora uma coisa nova. E começou a bradar, Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim. A história os irmãos conhecem. Vamos voltar para cá.
ainda estava pensando, chamando Jesus de mestre, mas sem o considerar de fato. Dizia, mestre, o que você quer? A esperança dele, enquanto fariseu, é que Jesus, perguntando alguma coisa, a habilidade o suficiente para responder qualquer coisa da Torá ele tinha. Ele era fariseu. Se eu vou responder, e ele estando no meio de Jesus perguntando, considerado grande mestre, no meio de todos os meus convidados, e eu respondendo bem, ponto para Simão. No meio dos meus convidados, serei exaltado mais uma vez. Tem uma coisa eu tenho a te perguntar. Se diz, mestre, manda. Autoconfiança lá em cima. Aí Jesus, um credor tinha 2 devedores. Um devia 500, o outro devia 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar. E o credor foi compassivo, perdoou a ambos. E eu te pergunto, quem mais amará? Tenho para mim daquele que foi mais perdoado. Aí Jesus faz a resposta correta. Ô glória. Mas a doutrina está chegando. Ô glória. Resposta correta. Você sabe, é por isso que a Bíblia diz: na cadeira de Moisés estão sentados escribas e fariseus. Faça tudo quanto eles dizem, mas não faça nada do que eles fazem. Oh, glória. O povo sabia ler. Aqui Simão é a prova. Sabia é certinho. A mais B aqui é igual, é certinho. Está tudo certo. Mas não praticava o que sabia. A prática era diferente. Oh, glória. A Bíblia diz: vamos aprender, Simão. E eu acredito que nesse momento, é um momento, aí Jesus está lá, fazendo a pergunta a Simão. Simão está lá respondendo. Mas quem disse que a adoradora se importou com este momento? Ela não parou de adorar. No meio dessa pergunta, a gente imagina que o texto para e que ela ficou assim. Não, ela não se importou. Ela não parou de adorar. Diante de toda a preocupação dali daquele momento, a adoração continuava. Era talvez Simão olhando para ela e dizendo: não, eu tenho para mim que aquele a quem mais foi perdoado, mestre. Uma vontade de dizer: peraí, deixa eu falar com Jesus aqui, você está atrapalhando o momento, vai que você sai na foto aí. Mas ela não parou a adoração. O interessante é que muitas vezes alguém está pensando mal de nós, mas a adoração na nossa vida, ela não pode parar, ela tem que continuar. É alguém pensando mal, é alguém pensando alguma coisa, mas a tua adoração, ela tem que prosseguir, ela tem que continuar. Não pare de adorar quando o olhar for diferente. Não pare de orar se houver algum bochicho, algum comentário. Não pare, não pare. Se você achar que a indireta é para você, não se importe, continue adorando. Na presença de Jesus, a adoração precisa continuar. A gente não pode perder tempo de adoração quando nós estamos na presença de Jesus. Tem momentos que a gente perde. Imagina, irmão, a gente é uma luta. E só quem conhece luta que é para chegar até aqui sabe do que eu estou falando. Aí muitas vezes a gente luta para chegar, é guerra, a gente chega, são 2 horas de culto aqui, enquanto a gente poderia quebrar o vaso de alabastro dos pés de Jesus e estar ali adorando, independente de qualquer coisa. A gente muitas vezes olha de lado, olha do outro, olha para cima, olha para a lâmpada, olha para qualquer canto e esquece que Jesus está presente e a gente precisa adorá-lo. Aí Jesus diz: disseste bem, Simão. Está bem de ler, você está aprovado. Mas deixa eu te apresentar, oh glória. Estás vendo aqui esta mulher? E deixa eu dizer, tem tanta coisa que a gente faz muitas vezes querendo mostrar. Simão era um.
Eu vou mostrar ao povo que eu posso trazer Jesus na minha casa. Eu vou mostrar. Mas coisa boa é quando Jesus apresenta. E nesse contexto, ele diz assim: vem cá, Simão. Tu tá vendo essa mulher? Olha para ela, Simão. Deixa eu te apresentar ela. Porque talvez o contexto que você entenda é diferente do contexto que eu vou te apresentar, Simão. Talvez você entenda o contexto do olhar, o contexto físico, aquele contexto que você pode ver e acusá-la. Mas eu vou te mostrar um contexto que você não conhece. É o contexto de adoração. Porque quando ela está perto de mim, ela se derrama verdadeiramente. Eu entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Glória. Jesus está falando de 3 significados quando ele chega. Água para os pés. Os cristãos, nos tempos, eles andavam a pé, não tinha sapato fechado, era sandália, poeira cobria, os pés melavam. E sempre que se chegava nas casas, a hospitalidade dizia ser coerente a gente oferecer água para lavar os pés quando chegasse. E isso dava para nós hospitalidade, devoção e humildade em receber Jesus. Mas a gente sabe que no contexto, o que era que Simão queria? Quando a gente lavava os pés, pode ficar, fique o tempo que quiser. Era tão comum que toda casa tinha que ter os vasos. Quando a gente olha para o contexto, lá no primeiro milagre de Jesus, a Bíblia diz que tinham ali algumas talhas para a purificação dos judeus. E essas talhas eram exatamente para a lavagem dos pés daqueles que chegavam na casa. Mas Simão fez pouco caso. Chegou, não foi hospitaleiro, não agiu com devoção a Jesus e nem teve a humildade para tal. A Bíblia diz: não me deste ósculo. O ósculo diz respeito à amizade, conciliação e fortalecimento dos laços. Não me ungiste a cabeça. E nesse contexto, além da hospitalidade, a unção diz respeito à honra. O que é que a gente entende com isso? Já vou finalizar. Será que a gente vai deixar Jesus chegar em casa e não tratá-lo bem, dizendo: fique o tempo que você quiser, vou lhe lavar os pés aqui, Jesus, na minha casa, você fica o tempo que você quiser, fique por aqui. A palavra de Deus diz que quando Jesus desceu a Gadara e fez lá a obra com aquele jovem, depois de ter ele expulsado aqueles demônios, alguém correu e foi dizer ao povo da cidade o que tinha acontecido. E o povo da cidade disse: vai embora, saia daqui. Tinha gente mais preocupada com os porcos que se perderam do que com a presença de Jesus na cidade. Olha, se Jesus chega perto de mim, promovendo mudança de vida, eu digo: fique a vida inteira perto de mim, promovendo a mudança necessária em quem quer que seja. Eu era o primeiro a querer construir ali uma cabana para Jesus morar. Louvado seja Deus. Não me deste ósculo, mas esta não cessa. Não me ungiste a cabeça, não honra a Jesus. Este paralelo. E a gente pergunta, né? Mas por quê? Por quê? Por quê?
tudo isso que essa mulher fez. Deixa eu dizer, Jesus veio, chegou, e se você não fizer, alguém vai fazer. E se você não adorá-lo verdadeiramente, vai ter quem faça. E se você não ungir os pés dele nessa noite, vai ter quem faça. E se você nessa noite não quiser tratá-lo com um ósculo, dizendo: Senhor, eu estou te honrando, eu quero um pouco de você em mim, vai ter quem faça. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Muito ama. E a gente vê no contexto que muito foi perdoado. Mas eu nasci no evangelho, a minha família é desde o meu avô, é assim, assim, assim. Mas a gente tem que ver que da mesma maneira que Deus tem um plano na vida de quem está lá fora, na nossa vida que estamos aqui dentro, o demônio também tem um plano na tua vida. E o tempo inteiro ele está tentando executar esse plano. Mas Jesus tem se levantado diuturnamente para dizer: não, 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 não. E as portas estão fechadas pelo Senhor, pela sua autoridade. Você foi muito perdoado por muitas vezes pecados que você não chegou a fazer, mas o perdão de Deus já chegou, já fez barreira, já fez muro em redor e tem te guardado. E você está guardado. Não questione a adoração, apenas adore. Adore também, entre no âmbito da oração, mergulhe, quebre o vaso de alabastro e faça a adoração necessária. Não se importe com olhar, não se importe com nada. Você foi muito perdoado. Então, mediante o teu grande perdão, glorifique, exalte, caia nos pés de Jesus e o adore do tamanho do perdão que Ele liberou para a tua vida. Amém.